agradecer o Renê pela sua presença, Dani querida, e todos vocês, Thaís, parceira nossa junto aí com o Mélios. Quero agradecer ao Fernando, que está sempre disposto aí, em nome do Movimento Sistêmico, né? Tem sido um parceiro de trabalho e uma pessoa que tem estado ao meu lado desde quando eu tive a ideia da entrada do site, né? Renê e Dani, Daniela Migliari, são pessoas que estão comigo há mais de ano, que eu conheço há mais de ano, mas que estão juntas também desde o início do movimento sistêmico e com trabalhos e com texto, né? Nayara, bom dia, né? Nós vamos ter um tempo para perguntas no final, tá certo? Então, nós vamos conversando de início, depois, aos poucos, quem quiser, levanta a mão, e o Fernando, como está como moderador, né? Ele vai, à medida que as pessoas forem entrando, vai pegar e vai oportunizar que essas perguntas sejam feitas, ou a gente lê através do bate-papo, né? A pessoa vai e coloca aqui no bate-papo a pergunta que gostaria de fazer, e aí, se o Renê e a Dani aceitarem, né, aí a gente vê o que é essa pergunta, senão depois colocamos uns e-mails à disposição, mas em um primeiro momento isso aqui é um bate-papo, uma troca de ideias, né? Renê, você disse que quer começar com a parte histórica, e eu dei mais uma lida na questão da parte histórica, Dani também, e assim, estou encantada, e Renê, pode começar. Ok. Então, agradecer, né, o teu convite, Tati, o Movimento Sistêmico. Fernando, a sua arte foi muito elogiada, né? Sempre é, quando você prepara alguma coisa. Então, agradecer aí também ao Fernando, Dani, e a todos que estão presentes, né? Então, a gente está entrando numa fase, né, da Páscoa, e que em alemão a gente chama de Ostern, e em inglês falamos Easter, né? E isso tudo vai ter um significado daqui a pouco, né? Porque as palavras não são por acaso, as palavras são mágicas. A questão é exatamente a gente saber o poder que elas carregam, né? Mas vamos começar pela Páscoa, né? Que é uma referência cristã, né? Associamos isso muito à ressurreição e ao nascimento, né? A gente fala da paixão de Cristo, né? E após 40 dias, né? Após a quaresma, né? Na qual nós ficamos em jejum, ficamos em orações e passamos por penitências, numa referência também à caminhada de Jesus pelo deserto, né? Onde ele autoimpôs um momento de silêncio, de recolhimento e também de embate interno com os seus demônios, as suas sombras, as suas dúvidas, né, por assim dizer. Temos esses 3 dias que se referem à ressurreição, ao renascimento, à renovação, né? Então, após todo esse período de dor, de sofrimento, de dúvida, algo se reinstaura. Se reinstaura não como antes, mas como novo. E aí a gente fala exatamente também da Trindade. A partir daquele momento, o Filho de Deus que veio à Terra, sofreu por nós, volta para o Pai, mas volta nas duas formas, né? Tanto como o Espírito, mas também como carne, né? Então, Deus começa a ter uma visão aqui, terrena, de sua obra, né? dos homens, né? E a palavra Páscoa, ela se refere a um termo aramaico, né, que é Pascha, né, que se refere também ao festival judaico, que comemora o Êxodo, né, que é exatamente a vinda dos judeus, né, quer dizer, a criação do povo judeu, né, unido em um só, né, na figura aí de Moses, né, de Moisés. E a partir daí, no Velho Testamento, a gente tem a criação desse povo, né, com seus ritos, né, toda a história do Velho Testamento, né? Então, esse êxodo também é o novo, novamente um símbolo de um novo que surge, após um período de escravidão, após um período de tortura, após um período de sofrimento e penitência.
e também a travessia por um deserto, a travessia por um mar, a travessia por várias dificuldades até finalmente conseguirem se localizar num determinado ponto, né? A gente também fala da palavra Pessah, né? Que para os judeus representa esse movimento do êxodo, né? Mas para os judeus Pessah é uma coisa, êxodo, né? Páscoa cristã é outra, né? Que se refere mais a esta figura de Jesus Cristo, né? Logicamente, eu tô passando rapidamente, não quero soar desrespeitoso, passar assim rapidamente por uma coisa que é extremamente profunda, sagrada, né? E eu sugiro a vocês que façam também essa leitura, né? Tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? E uma coisa que eu estava conversando com a Tatiane se refere à origem desse termo, Ostern, ou Easter, em inglês, para os europeus, né? Para a cultura nórdica, né? Ela se refere à deusa Ostara, Oestre ou Öster, né? A deusa da fertilidade, né? A gente não pode esquecer que agora na Europa a gente está saindo do inverno e está entrando na primavera, né? Nesse período, nos grandes salões, né? E antigamente as pessoas ficavam em seus salões porque o inverno era muito rigoroso. Este era um momento onde lentamente o sol começava a aparecer novamente, a neve começava a derreter e as primeiras tulipas saíam da neve. E outras flores começavam a surgir, né? Na Europa, onde as 4 estações são muito claras, né? Então, primavera, verão, outono, inverno, existem rituais para cada uma dessas estações. Esses rituais marcam a maturação de cada uma delas e marcam também o ciclo, tempo e espaço. Para o povo europeu, o calendário e as estações são muito claras. Esta época agora de Ostern, Easter, é o festejo da alegria, da fertilidade, da renovação. A possibilidade do novo surgir, né? E os vikings, o povo nórdico, nessa época, que os salões estavam bastante vazios, né? A comida tinha sido consumida, não haviam mais muitas frutas, mas haviam ovos, eles tiravam a gema dos ovos e coloriam esses ovos numa forma de ritual para oferecer ovos e, às vezes, maçãs, né? Realmente maçãs existem bastante na Europa, como uma forma de oferenda para essa deusa da fertilidade. Para após 6 meses, 5 meses, né, de inverno rigoroso, de recolhimento, de introspecção, finalmente poderem sair, poderem plantar a terra e poderem ver o novo florescer, né? Então, o ovo, ele é um símbolo do novo. E as pessoas se davam ovos, elas coloriam ovos. Então, esse período final do inverno era um período onde muitos, e na Europa isso segue, na Alemanha, geralmente o mês de fevereiro e março são meses onde as pessoas estão pintando ovos e às vezes colocando castanhas dentro, açúcares, né, numa forma de presentear os outros para festejar a fertilidade. Então existem alguns símbolos atrelados a esta deusa pagã, a deusa da fertilidade, Esther, né? Um deles é o ovo, que representa o novo, o que está por vir. O outro é a lebre. A lebre é um animal que também vem à tona na primavera, muito rapidamente. Sai de dentro da terra e, nesse período, o lebre estava muito ocupado fazendo lebrinhas, né? Então, ele saía com todos os seus filhotes, né? Então, o que havia também para caçar eram lebres, muitas lebres.
E a lebre representa também a fertilidade. Então, a deusa Esther, ela é representada por flores, ovos e lebres. Lebres, coelhos, né? É um símbolo muito comum. E é muito comum na Europa você comer, nessa época, coelhos, né? Então, o coelho da Páscoa, ele é comido, né? É uma forma de introjetar, de se alimentar, de se fortificar. Porque muitas pessoas, nesse período de inverno, comiam muito pouco. Às vezes elas tinham tido uma colheita ruim, às vezes elas não tinham feito um armazém suficiente, e elas dependiam, às vezes, de pessoas de outros salões para doarem essa comida, ou ficavam sem comer, comiam raízes, né? Então, esse momento de volta, né, da primavera é um momento de muita alegria, né? E não é raro você ver na Europa, tá? 6 graus, às vezes 1 grau, 0 graus, mas tem sol e você vê as pessoas quase nuas andando, tomando sol, se fortificando novamente. É como se o ser humano saísse do armazém empoeirado, né? E o próprio ser humano tivesse meio que com fungos, né? E finalmente entrasse para o sol e falasse: que bom, agora estou renovando, né? Então, essa época ela é bem marcada lá de renovação. É o novo vindo. E antes disso, houve muita penitência, houve muito sofrimento, porque os invernos são extremamente rigorosos. E se a gente pensar nos nossos ancestrais antepassados, onde não havia internet, não havia forno, não havia micro-ondas, não havia eletricidade, dependendo da quantidade de lenha que você pegou, da quantidade de sementes que você tinha e do que você tinha conseguido caçar, você e sua família sobreviveriam ao rigoroso inverno ou não? E aí existem várias histórias aí, né? Dentro das tradições pagãs, isso é relatado. Os caçadores, eles não paravam nessa época, eles precisavam continuar, porque muitas famílias dependiam da caça para poder sobreviver. Não havia frutas nessa época, não havia sementes, havia apenas um tecido branco cobrindo tudo, né? E algumas árvores, como os pinheiros. Né? E existe uma outra relação, né? Falam que Ostara, né? Öster, ela também é relativa ao termo estrogênio, né? Quer dizer, tem uma raiz comum. Estrogênio é o hormônio feminino, né? Ou seja, deusas femininas, deusas da fertilidade, e nós falamos muito que essa deusa, né? Öster, ela, na verdade, é uma das versões de Frigga. Frigga é a deusa mãe dos nórdicos, né? Então, em alemão, a gente fala Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Montag é o dia da lua, Dienstag é o dia de servir, Mittwoch é o meio da semana, mas Mittwoch também tem a ver com Mitan, tem a ver com Wotan, o deus Odin. Aí vem Donnerstag, que é o deus trovão, é o dia do trovão. Freitag, Freya, Frigga, a deusa mãe dos nórdicos. Então, no calendário alemão, assim como também no calendário inglês, você tem a presença dos deuses nórdicos, né? Frigga é a grande deusa, é aquela que está junto com Wotan, o grande deus. E ela é representada como a mãe terra, ela que dá vida a tudo que existe na Terra, inclusive ao homem. E ela tem 3 representações: a juventude, a maternagem e a anciã. São os 3 arquétipos que depois Carl Gustav Jung vai resgatar na psicologia analítica. E a versão jovem dela é Öster. A versão maternal já entra em Frigga, como a gente conhece, e a anciã, ela tem outros nomes, né? Então, por isso que eu achei fantástico, né? A gente tem 2 mulheres aqui, a Tati e a Dani, né? Então, eu passo para vocês, porque o que eu fiz aqui foi apenas uma leitura histórica aí dessa época. Mas, em cima disso, agora a gente vai bater um papo sobre esse período de renovação, renascimento, né? A gente pode usar o termo ressurreição, mas eu acho muito bonito o termo renascimento. Pós-inverno, pós
recolhimento, eu renasço para o novo. E eu não vou ser igual eu era ano passado, porque eu não sou mais o mesmo. E a gente está vivendo exatamente essa época hoje. E vivendo de uma forma bastante aflorada, né, Renê? Porque vivemos uma passagem, uma PSA, né, Dani, com muita intensidade e que nos foi trazida pela vida, né? Então, nós estamos num movimento de passagem, dentro de um movimento de Páscoa, que tem um período de duração talvez um pouco diferente, né? Que vai um pouco mais além devido à situação que nós vivenciamos. Eu vou tomar a liberdade de falar por último, por uma questão de hierarquia. Dani, querida, eu vou passar a palavra para ti agora, e depois, no final, eu dou continuidade. Antes de passar a palavra para a Dani, eu gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês que estão participando conosco. Tem fundo de constelação familiar nisso, de ensinamentos, claro, sempre vai ter. Mas, como o Renê disse no início, como todo bom facilitador ou constelador, precisa conhecer, né, como disse o professor dele, Peter Spelter, de história, né? Então nós estamos falando um pouquinho, falando um pouco sobre história. E assim nós estamos dando início a outras possibilidades de live para que possamos trocar conhecimento, né? Dani, minha querida, bem-vinda. Vou passar a palavra agora para ti. Muito obrigada pelo convite, Tati, Movimento Sistêmico. Bom dia a todos. Tá? Eu estou ouvindo um fundinho aí, não sei se está todo mundo com o microfone silenciado. Por gentileza, gente, eu vou pedir para vocês silenciarem os microfones de vocês. Quem não tiver, obrigada. Isso. Bom, gente, é maravilhoso, Renê, que você tenha começado dessa forma, porque a gente está sempre trabalhando, né, com as parábolas, com as imagens. A Semana da Páscoa é uma semana em que a gente está profundamente mergulhado em imagens. E o que é constelação familiar, senão a formação de novas imagens? A gente passar de um estado antigo para um estado novo, né? Então isso aí está perpassando por toda a história, né, do estudo profundo da psique, que a gente vai para a mãe, para o pai, para o mundo, né? Nós mulheres ainda retornamos para a mãe para tomar a sexualidade em outros níveis, para então ir para o mundo, enfim. Então todos nós vivemos em diversas espirais da nossa vida o retorno em velhos lugares, porém sempre numa oitava maior, numa oitava nova, num momento novo, né? E eu penso o seguinte, todo ano quando tem a Semana Santa, eu gosto muito de mergulhar na representação desses 7 dias que o Renê também mostrou, porque cada um dos 7 dias ele é representado por um planeta, por uma força diferente, por um elemento e por um esforço de alma que está em movimento, que é o que a gente faz primordialmente na vida e nas constelações, né? Então, começando pelo Domingo de Ramos, até culminar no Domingo de Páscoa, nós estamos fazendo essa passagem. E se a gente trouxer isso ainda para o período da Quaresma, começando lá no Carnaval, e a gente pensar em 2020, atravessando isso, a Quaresma numa quarentena, que compulsoriamente nos convidou para esse mergulho profundo nos nossos lares e nas nossas condições de vida tal qual elas se apresentam aqui agora. Então, eu gosto de falar, já que você trouxe o assunto das deusas, Renê, e o assunto da fertilidade, nós, mulheres, sabemos o que é uma TPM, né? A tensão pré-menstrual. O que é ela? É uma lupa, é uma lupa. É como se a gente colocasse uma lupa naquele momento onde todas as nossas vulnerabilidades, no melhor sentido dessa palavra, tá, gente? Que é onde a gente pode ser acessado, onde tem aquela rachadura que vai nos alcançar e entrar a luz naquele fundo que precisa ser iluminado. Então, a TPM é uma lupa. Quando a gente está na TPM, a gente sente tudo 30 vezes mais forte, a gente chora, a gente se emociona. Então, o que eu sinto é que essa quarentena
está sendo uma TPM planetária em Gaia, entendeu? Eu não sei de onde veio isso, mas me ocorreu isso agora, que é um momento em que todos nós estamos tendo que mergulhar e olhar com essa super lupa como humanidade para aquilo que nós temos como oportunidade de fazer as nossas travessias. E o que é a travessia, senão um amadurecimento, uma oportunidade da gente ir daqui para cá. Porque existe o momento de maternar, existe o momento de acolher, que eu escrevi um livro chamado Abraço à Sombra, que é eu poder abraçar essas suscetibilidades ao invés de eu negar, de eu lutar contra ela, ou eu entorpecê-la, ou fingir que ela não está ali e varrer para debaixo do pano. Mas existe uma hora também em que a gente precisa fazer essa travessia para o novo. Existe uma hora em que a gente precisa abraçar, não só abraçar essa luz, abraçar esse novo e ver a que eu vim, né? Conversando com o Tônio, que é um amigo querido da nossa formação também, ele falou assim, pois é, tem um momento, durante aqueles 9 meses de gestação, em que precisa nascer, né? Então, eu sinto que esse momento de travessia, essa representatividade com a vida de Jesus, eu sou estudiosa dos evangelhos desde a adolescência. Desde que eu tinha 14 anos, eu já tinha lido os evangelhos 2 vezes e eu sempre fui muito, assim, devocional, né? E hoje em dia, com o enriquecimento que eu vivi nos últimos 4, 5 anos com as constelações familiares, eu estou tendo a chance de fazer um aterramento desse estudo no meu dia a dia. Então, eu entender o que significa o que eu preciso crucificar, né? Em nome de fazer um serviço maior, por exemplo, para mim mesma, nos meus esforços perante esse antigo para eu poder ir para esse novo, né? Então, o que eu sinto que essa quarentena está trazendo de oportunidade para todos nós, vou dar vários exemplos. Quem é casado e tem filhos, está tendo que olhar o casamento de frente. Está tendo que olhar para os filhos de frente e conviver o dia inteiro com isso. Quem mora sozinho, está tendo que olhar para a sua solitude de frente e para a sua condição de ter escolhido ou de a vida ter levado essa pessoa a ficar sozinha. Quem mora com os pais está tendo que lidar com o fato de que está ainda na casa dos pais ou com os pais em casa. Enfim, todos nós estamos com essa lupa gigantesca, né, como uma imensa lua, assim, né, nos mostrando essa é a sua condição e você precisa olhar para isso. E isso é maravilhoso, né? Desde que a gente consiga dar movimento. E o que é dar movimento nas constelações? Ao invés de ficar olhando para o passado e se lamentando e chorando, que isso também faz parte, tem um momento que a gente enxuga as lágrimas, né? Eu sempre lembro do Wolfgang, quando eu estava no meu 2º módulo, e foi até com o Matheus, eu não conhecia o Matheus, foi meu primeiro contato com o Matheus Santos, ele foi meu pai. Gente, eu encaixei naquele abraço lá, e era para você, filha, abraçar o seu pai. E eu falei, cara, não quero sair daqui nunca mais, eu quero ficar nesse abraço. E aí eu lembro que o Wolfgang falou, pois é, gente, até um abraço satura. Todo movimento satura. Começa a pregar, começa a ficar quente, aquele abraço, você fala, ai, então tem aquela hora em que a gente precisa, né, ir e se movimentar. E esse momento aí com os 7 dias que nosso tema é Páscoa, nós vemos o quanto foi profundo o esforço, né, de Jesus Cristo para poder atravessar esses 7 dias. Eu tenho feito um estudo da antroposofia também, que traz esses ensinamentos da vida de Jesus para a vida aqui na Terra, aqui e agora, dentro de casa, né? Você, com seus próprios esforços, como que você passa pelo sábado, o que é o domingo de Ramos,
o que é a segunda-feira santa, segunda santa, terça-feira santa, a quarta, e passando exatamente, Renê, por essas representações que você fez. A quarta, que é um meio do caminho, um equilíbrio, uma transição. A quinta e a sexta, quando ele realmente vai para o serviço e que ele se dá para essa crucificação. Ele não foi crucificado por acaso. Ele estava ali combatendo o bom combate no absoluto silêncio, porque ele sabia que ele precisava dessa travessia, né? E o domingo, por fim, quando chega no domingo pascal, que ele vem à luz, que algo novo nasce, né? Então, assim, só para passar rapidamente sobre essas representações, eu sinto que é um momento muito precioso de nós todos estarmos passando pela quaresma, por esses 40 dias no deserto. Essa representação do deserto é algo que é muito útil para a gente nesse momento agora. Inclusive, queridos, quem tiver Netflix, eu recomendo. Ontem eu assisti pela terceira vez, sem nem saber desse convite hoje, Tati. Eu assisti um filme com Ian McGregor, ele é um ator muito bom, chamado Últimos Dias no Deserto. Anotem, assistam, Últimos Dias no Deserto, que mostra esse Jesus aterrado, né? Passando esses 40 dias no deserto em companhia da própria sombra, ou do diabo, que fala para ele que no final vai retornar a ele, e foi justamente o elemento que mostrou para ele que ele podia atravessar tudo aquilo, ao ficar instigando, ao ficar tentando, ao ficar se opondo a Jesus, ele estava fortalecendo esse propósito aqui. Então, que a gente possa olhar para esse momento no deserto, esse momento em que a gente grita com o filho, em que a gente se estressa com o marido, em que a gente fica doido durante essa quarentena com a nossa solidão, enfim, cada um com o seu projeto pessoal e interno, observar a fertilidade que isso traz para o novo. Porque é elemento de oposição para que a gente possa ter o contraste de luz e sombra, né? E poder, diante disso, nos movermos sobre nós mesmos. E para finalizar, o que nós somos, gente, diante de Gaia, dessa deusa, né? Que o René trouxe, que está passando, atravessando essa profunda TPM. Nós somos células desse sistema maior, imenso, que a gente, né, desconhece, mas que se beneficia da harmonia desse todo, né? Quanto nós podemos mergulhar em nós mesmos e nessa unidade que nós somos contribuir para o todo, sendo aquele que vai confiar, sendo aquele que vai olhar para o coronavírus como a Sophie mostrou, como um elemento que vem, esse elemento de oposição para que a gente possa entrar em contato com a vida, para que a gente possa ansiar pelo futuro, para que a gente possa se mover, né? Então, assim, que nós, como essas células de consciência da Terra, nós possamos ser um elemento que está desperto, que está buscando. E vai cair. E é na queda, na naturalidade da queda. Outro professor que eu sempre lembro é o Gerhard, e eu lembro que a gente estava, sei lá, mais de meio caminho aí da formação, num momento muito profundo em que a gente precisou, um dia lá com ele, olhar para a morte, né? E entregar as pessoas com quem a gente estava tentando entrar no meio do caminho, entre essa pessoa e a morte, evitando a morte dessa pessoa. Normalmente é a mãe, né? Vai ter a mãe, tem o pai, aí depois a gente projeta isso no marido, depois a gente projeta isso nos filhos e vai a cascatinha. Mas quando a gente chega na essência da constelação, né? Você olhar para a morte e dizer sim e entregar para ela o óbvio, o ululante, que a gente é tão pequenininho, e falar assim, toma, eu não dou conta, eu não sou nada perto de você. E você se recolher no seu lugar, né, de humildade. Humildade, que é uma palavra que vem de humus, terra, e ilde, pés. Nós colocamos os pés na terra, os pés no chão da realidade e da humildade. Então a gente se recolhe e a gente percebe
nesse momento em que a gente, no módulo, teve que olhar para a morte e entregar todas essas pessoas que a gente estava evitando, e a gente trazer, como o Bert nos convidou, né, a sempre andar com a morte lado a lado, que é o que esse filme mostra, né? Eu realmente insisto, se puderem assistir esse filme, Últimos Dias no Deserto, tem no Netflix. E ver como uma companheira, como essa conselheira, né, que está sempre colocando em perspectiva a vida, para que a gente possa valorizar a vida com toda a sua intensidade. E eu lembro que alguém perguntou para o Gerhard, mas Gerhard, não dava para não ter emaranhamento, não dava para não ter essas coisas? E ele falou assim, gente, essa é a naturalidade da vida. Essa palavra é a palavra que eu gostaria de deixar para todos, né? Para que fique assim registrado profundamente que e vou trazer um pouco do meu elemento espiritual também, que isso é muito importante para mim, que é a gente perceber que todos nós estamos mergulhados nessa misericórdia divina, nessa vida que a tudo rege, né? E quanto antes a gente confiar e a gente se submeter, no melhor da palavra, é uma submissão escolhida, refletida, consentida, desejada ardentemente, de eu, no meu lugar, consentir perante a naturalidade da vida, entendendo que são processos, que são espirais naturais que a gente vai passar N vezes, né? E quisera Deus que nós todos estivéssemos encarnados nesse momento incrível da humanidade, que está passando por isso pela primeira vez coletivamente, porque já houve pestes na história da humanidade e que chegaram a ter números muito mais expressivos de desencarnes, de morte, né? Mas desse jeito que está em todos os países do planeta, né? Algo coletivo, e nós estamos aqui vivendo e presenciando isso, é uma oportunidade muito rica, muito única, que a gente possa ir além da reclamação e do medo e a gente possa ver a riqueza disso e consentir, sentir em conjunto, confiar, fiar em conjunto com essa força, né? com a vida, que eu acho que era o que a Sophie estava representando naquela constelação em última instância, a vida. Porque havia aquela representante dos ensinamentos da Hellinger Schule e, imagina, eu na minha ousadia aqui interpretativa tive a impressão de ser esse pulso de vida, né? Ou talvez Gaia, talvez a própria Terra, não sei, mas algo que nos convida a perceber essa naturalidade de uma necessidade de compensação na nossa terceira lei, né, que, enfim, é a ordem do equilíbrio, a gente entender que o planeta está passando por esse ajuste. Porque muitas vezes, para conter um excesso, surge um outro excesso. É um excesso de recolhimento, é um excesso, né, desse momento que a gente precisa entender a naturalidade que a humanidade está passando por isso. E a Páscoa, semana, vivendo essa análise desses 7 dias e dessa passagem durante esse período, é um momento muito oportuno da gente olhar para esse ovinho. Mostra o ovinho aí, né? Cadê? Você pegou, né? O novo. O que será que vai sair daí, Tati? Gente, me alonguei. Gratidão aí pela troca. Luiz. Que bom poder te ouvir, Dani. E que bom estar aqui com vocês hoje. Bom, foi tanta coisa falada, né? Começar um pouquinho no que o René falou, da parte das tradições pagãs, né? Que vem aí a consolidar a questão da Páscoa, a questão da passagem, né, Dani? E entrar dentro disso tudo que a Dani também falou pra gente. Eu vou puxar algumas coisas interessantes, né? Como o estado de presença durante o período que Jesus passou no deserto, né? Como esse estado de presença, nós que trabalhamos, nós que estudamos as constelações familiares, o quanto ele é importante, e nesse momento ainda mais, né? Eu, como uma pessoa de formação católica, de família católica,
eu tenho essa Semana Santa, para mim, sempre é uma semana muito importante, né? Ela é muito importante porque, para mim, é onde eu entro todos os anos no sistema de recolhimento. Como da primeira vez que eu conversei contigo, Dani, lá em São Paulo, e você me falou, foca no burrinho, o burrinho justamente que levava a história do Domingo de Ramos, né? Que é o início de tudo, aquilo para mim ficou muito marcado, porque para mim foi um início. Aquela data, para mim, foi um início muito bonito, onde eu encontrei nesse caminho várias pessoas. Então, essa passagem, para mim, nesse momento tão importante, ela é conviver exatamente com as minhas sombras, né? Conviver com aquilo tudo que eu preciso olhar e sentir em mim. E o interessante é que, nesse momento, nós recebemos gratos presentes, né? E gratas surpresas que a própria vida nos presenteia, né? Inclusões, questões de família, como isso é importante, né? E aí eu volto à primeira vinda do René, através do movimento sistêmico e com a Amélios, aqui em Cuiabá, onde nós olhamos o genograma, Dani, né? Quando a gente fala em Páscoa, quando a gente fala em olhar para nós, em olhar para as nossas famílias, em olhar para os nossos sistemas, né? E eu lembro da montagem. Eu tive a oportunidade, olha que oportunidade maravilhosa, de quem montou o genograma meu comigo foi o René. Né, René? E quanto isso surte de efeito quando eu passo a olhar para mim, quando eu passo a olhar para as minhas sombras, quando eu passo a olhar para tudo aquilo que me acompanha num estado de presença. Né? Então, essa passagem, né, ela é simbolizada por algumas religiões, né, como o período exatamente que começa no início da quaresma e que vem a intensificar nesses 7 dias com tanto significado, né? Do Domingo de Ramos, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, né? Da quinta-feira, quando é a missa do lava-pés para o católico, né? Na Sexta-feira Santa, em que nós nos recolhemos e existe a morte de Jesus. Aí eu vou chamar um pouco mais, e agora eu vou puxar para dentro da constelação familiar, assim, de uma forma mais intensa. E quando eu combinei com o René de fazer a live, eu peguei, e até vou de licença para vocês, eu peguei para olhar esse livrinho aqui, ó. Não sei se está certinho. As Igrejas e Seu Deus, de Bert Hellinger. Né? E aí, eu confesso que eu tinha o livro, mas tinha folheado ele, mas não tinha ainda parado para ler. E eu acho que tudo tem um tempo certo na vida e as coisas chegam num momento muito oportuno e muito certo na vida da gente. E o primeiro capítulo dele é Jesus. Olha só, Dani. Né? É Jesus. Sexta-feira Santa, ressuscitados dos mortos, que ressurreição, as vidas anteriores e posteriores, a fé na ressurreição corporal e a conversão. Né? Então, aí é de 11 ao 17, são algumas páginas, são 8 páginas, né? E com uma profunda reflexão acerca disso, né? Bert, como foi padre, enfim, uma pessoa que estudou não só a teologia, mas ele esteve em contato com muitas pessoas, e quando ele fala de Jesus, ele fala isso de uma maneira muito aberta. Quando ele entra para falar exatamente aqui, ó, na Sexta-feira Santa, e nesse livro é muito interessante porque são várias perguntas, né? O que significa a crucificação de Jesus? Será que ele foi abandonado? Será que o mal vem sendo o bem? Será que o Pai deixou ele? Como é que nós visualizamos isso dentro da nossa vida, dentro das nossas crenças, né? Como que nós olhamos para esse período, né? E dessa passagem, onde combina com uma morte para depois uma ressurreição. Qual é a visualização? Como eu vou colocar sentido nisso, né? E nesse momento agora, né, que nós vivenciamos, onde nós temos aí uma quaresma dentro de uma quarentena, né? E uma quarentena, quando você vai procurar a etimologia da palavra, vem de uma palavra italiana que era atribuída aos mercados, né? Quando os navios chegavam em Veneza e aí havia alguma suspeita de alguma doença ou de algum problema, e esses navios
ficavam ali parados, aguardando um período de 40 dias para que eles pudessem adentrar na cidade de Veneza. Então, é um período justamente onde nós estamos num período de quarentena, de preparação, né, num período de quaresma, de preparação dentro de uma quarentena que é onde nos força a uma nova postura, a uma nova visão, né? E aí eu entro dentro de uma Sexta-feira Santa. Como é que eu faço essa correlação desta Sexta-feira Santa a uma quarentena, né? O que está morrendo, o que precisa morrer nesse momento e que precisa ser incluído, não uma morte no sentido de exclusão. Quando o Bert fala para a gente de morte, ele não fala no sentido de exclusão. Ele fala que vida e tudo dentro da constelação familiar é um caminho, ou para a vida ou para a morte, né? E cada um escolhe para si e tem as posturas para si que encaminham ou para a vida ou para a morte. E está tudo bem, está tudo incluído, está tudo abraçado. Natural. Né? Natural, existe, é muito natural. Isso é um caminho que cada um tem a liberdade de escolher, né? Então, essa reflexão de renascimento, de possibilidade de olhar a vida de uma outra forma. Então, eu vejo dessa vez muito mais intenso para mim, né? Esse período de recolhimento, né? Eu vou aproveitar, antes de dar continuidade, quando a gente fala de sombras, né? De abraço à sombra, a Dani tem um livrinho aqui que chama Abraço à Sombra, né? Os encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual, né? Então, quando a gente fala em abraçar a sombra também nesse período, que para mim tem sido, é um período que eu sempre abraço a minha sombra, Dani, sabe? Esse período da quaresma, esse período especificamente dessa semana, onde eu entro num momento de introspecção, onde eu olho para mim e olho para tudo que está sendo feito. Né? E venho no sábado, hoje, ainda é um período de recolhimento, porque para mim, dentro das festas católicas, né, dentro daquilo que eu tenho como crença católica, hoje para mim é uma das festas mais bonitas, onde durante o dia existe o recolhimento e à noite existe a vigília pascal, onde eu me preparo para que né, que tem a cerimônia da vigília pascal, e para mim é uma das festas mais bonitas dentro da religião católica, né, onde se acende o Círio Pascal, onde eu sinto muito que esse ano presencialmente não vai poder ser feito, mas eu não sou como a Thaís, que está aqui presente, né, uma católica tão árdua. Eu olho os ensinamentos, eu tenho minha visão de ver Deus, né, mas essa passagem, esse sábado, para mim, me toca profundamente a alma, Renê. Me toca a alma de uma maneira muito especial. Assim como a história dos ovos de Páscoa, né, dos ovos, que igual o Renê mostrou, para mim é uma preparação que eu trago de família, onde eu pinto os ovos, que é uma tradição, né, que é uma forma de me preparar para a passagem. E a consequência de dar este ovo de presente àqueles que eu amo, né, significa um presente de vida, de um olhar para a vida, né, de uma possibilidade de um renascimento, né, e cada um que recebe essa intenção desse presente, né. Então, voltando para o sábado, dentro desse sábado, onde se acende a vela do Círio Pascal, onde se coloca ali, né, aquela luz. E aí, na manhã seguinte, eu comemoro a ressurreição, né? Eu comemoro essa passagem, o culminar desta passagem, né? O que eu tenho pela frente aí, até que chegue a nova quaresma e um novo período de introspecção, onde eu possa olhar de novo para mim e dar um prosseguimento. Eu não sei se eu fui muito clara, mas quando eu falo em Sexta-feira Santa, e quando o Bert coloca no livro dele aqui sobre a Sexta-feira Santa e sobre o Nicolau está fazendo uma pergunta aqui, depois eu fazendo uma pontuação, depois eu dou uma olhada. Ele coloca como a ressurreição, né, dos mortos, e coloca sobre a inclusão de tudo. Então ele não coloca a Sexta-feira Santa e a crucificação como algo mal, mas para uma visão diferenciada do que significa
a vida e a morte e o incluir a todos aqueles que estiveram presentes dentro da morte de Deus, né? Então, Jesus sempre foi uma pessoa com muita compaixão, né? Ele olhava a todos de uma forma igual. Ali ele chega a questionar alguns pontos da Bíblia, onde fala que Deus é uma pessoa que vai levar para, como é que fala? Vamos separar os bons e os ruins. Os ruins vão para o inferno. Significa uma exclusão, né? Então ele coloca ali um questionamento acerca de olhar para o algo mais, de um olhar ampliado sobre quem realmente é essa figura que nós chamamos de Deus, né? Essa figura relacionada com a criação, né? E que nos possibilita a olhar com um conhecimento, como diz você, a Gaia, essa deusa maravilhosa, o que nós precisamos olhar em nós enquanto vida, enquanto representação dessa força criadora que eu chamo de Deus, né? E que a maioria chama de Deus. Acredito que esteja aqui hoje presente. Então, são essas as reflexões que ficam, que são pontuais e que são importantes para a gente, né? Desde a parte histórica, desde a parte que a Dani falou, que adentra dentro das constelações, do momento de saturação, do momento de presença de Jesus no deserto, enquanto ele passa essa quaresma, onde ele convive com a morte, né? E assim vai. Dani, quer falar alguma? Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem? Vamos. Eu só achei bonito que você falou de uma reflexão com relação ao sábado de Aleluia, essa antecipação. É como se fosse uma aurora. Exato. Não é? É uma energia desse dia amanhecendo, né? Então, é muito maravilhoso mesmo. E eu vi aqui, René, que ele fez a menção àquele livro, né? Mas não é do Jung, viu, Jamilson? René, você lembra o italiano? Eu tô procurando a referência aqui, né? Que foi inclusive o Matheus Santos que conseguiu rever isso pra gente. Tá no nosso WhatsApp, meu e seu, deixa eu procurar aqui. Não, ele colocou aqui. É Fresa. Con la quarentena mi perivano. Dell'autor Alexandre Fresa. Alexandre Fresa. Porque ficou famoso como sendo uma citação do Jung, né, do Livro Vermelho, numa dessas muitas frases que correm aí pela internet, na verdade é desse italiano, mas o que interessa é a mensagem, né, que realmente explica da quarentena. Eu vou colocar aqui na lateral do texto a referência da poesia original de Alejandro Fresa, né? Então, logicamente, é muito bonito e quando eu recebi, eu compartilhei, parecia mesmo ser do Jung, mas não é do Jung, não, né? Teve um colega nosso que fez uma pesquisa mais aprofundada, né, encontrou a referência pontual, né? Uma coisa bastante... Tática. Pode falar, Dani. Eu abri para perguntas agora, sabe? Eu acho bem prático. Eu acho uma coisa bastante pontual e que a gente deu uma olhada nesse período, que é justamente um período de reflexão, né? Eu estava ontem olhando um pouco pela internet e algumas coisas que têm acontecido, que sempre aconteceram, mas que agora estão muito mais evidenciadas, a intolerância, sentimentos que se afloram, eu até anotei aqui, ó, intolerância que aumentou, sentimentos que se afloram e sombras que vêm à tona, né? Então, é algo que, assim, que eu observo e em contraposição ao movimento de luz, né? Ao movimento de outras pessoas que se unem para algo maior, né? Para ajudar, para oferecer, não é uma ajuda só material, mas é uma meditação, um olhar, um estudo, uma palavra, né? Então são movimentos muito interessantes e que se afloraram bastante nessa época agora, né? Isso também é um ponto bastante interessante. E aí eu venho trazer uma coisa muito minha, né, desse movimento que eu gostaria de compartilhar com vocês. De um movimento de inclusão, né? Estava ontem conversando com uma prima e pela manhã ela me mandou quatro pilarizinhos. E os pilarizinhos eram assim.
ela colocou humildade, gratidão, o servir que ela coloca como doar, é como estar a serviço, e disciplina, né? Então são 4 palavras. Aí eu falei para ela que para mim eu via dessa seguinte forma, uma visão humilde oportuniza uma gratidão de coração, onde eu posso estar só assim a serviço dentro de critérios de disciplina. Então é uma reflexão que eu trago nesse momento para mim, que é o final da minha Páscoa, e para mim é a minha reflexão para o próximo ano, que há de se iniciar após esse período aqui de renovação, né? De ressurreição pessoal. René? Existe uma leitura que vem da neurociência, né? É uma leitura bem pontual para esse momento de quarentena, de pandemia, né? Que é, logicamente, muitas pessoas vão, por uma questão de medo, por uma questão de sobrevivência, vão engatilhar mecanismos de luta-fuga, né? Mecanismos bastante primitivos de reação. Ou seja, vão ter pessoas que vão, e isso foi falado, né? Vão parar, aterrar, observar e deixar nascer, e vão ter pessoas que vão reagir a isso imediatamente. E a gente também não pode deixar de fazer essa leitura, né? Já que estamos falando da Quaresma, todo o período de crucificação, por muitas vezes, Cristo esteve sozinho. E o que vimos foi uma reação bastante agressiva, até exacerbada, das pessoas em relação a ele. Como se ele representasse, naquele momento, um bode expiatório, né? Tudo de mal, tudo de ruim estava sendo colocado nele. E aquilo foi tão forte, que num determinado momento, ele, como humano, teme a morte, né? E também olha para os céus e pergunta: Pai, me abandonastes? Né? Que é uma característica do humano, né? Vulnerável, fragilizado, né? E, logicamente, nesses momentos a gente precisa, às vezes, do outro. E aí entra o outro lado, o outro solidário, o outro altruísta, o outro que fala, eu estou aqui, né? E talvez juntos a gente possa seguir. Então, sim, tem esse movimento que você falou, Tati, né? De uma intolerância, de uma agressividade, raiva, né? E isso também são fases do luto, negação, né? Recentemente eu fiz uma colocação no Facebook, que foi uma colocação, na verdade, reflexiva em relação a uma palhaçada política aí, e virou um palco de polarização lá, e não era isso, né? Era para ser uma reflexão, e aí já começou a puxar pela polarização. E a gente sabe que na polarização é aquela coisa, esse não está errado e esse não está errado, mas esse é o único resultado que você vai ter. Eles vão bater. E você precisa se retirar desta cena e observar, se recolher dessa cena, né? Existe uma questão, ontem o Tadashi Kadomoto, ele estava falando numa live dele sobre os vários movimentos de solidariedade que se estão tendo, né? De pessoas que estão distribuindo cestas básicas, e ele falou de uma história lá em Campinas, que eu não sabia, do varal solidário, né? De uma senhora que começou a colocar sacolas com alimentos não perecíveis para que aqueles que não tivessem alimento pudessem ir lá buscar, né? Moradores de rua, mendigos, né? Ou seja, nós temos movimentos também nesse sentido, mas, novamente, né? Existem forças, né? E assim como existe o luto, você tem a negação, você tem a raiva, você tem a tristeza, barganha para chegar numa aceitação,
você tem lados que vão contra, vão ter lados que vão falar, não, tá tudo bem, não tá tudo bem, e vai fazer isso, né? Novamente, um momento de aterrar e se recolher, né? Você chegou a fazer até uma reflexão, Tati, que me tocou muito, da questão, você fez isso lá no movimento sistêmico, né? Que nesse momento de introspecção e recolhimento, você via que, na verdade, tinham pessoas extremamente agitadas, né? Fazendo um monte de coisas. E eu me vi nisso, porque, assim, eu não descansei desde que começou a quarentena. É aquela coisa, né? De, tipo, parar, ler um livro, né? Descansar, ver um filme na Netflix, não. É live, é videoconferência, tal. Eu li aquilo lá e falei, realmente, eu não parei. Eu não fiz esse movimento de recolhimento, né? E ele é necessário no nosso dia a dia, porque caso contrário, a gente entra nesse looping, né? De eu tenho que dar conta, e às vezes esse tem que dar conta é uma negação da realidade. Porque quando eu me movimento, eu não enxergo o que está acontecendo lá. E, logicamente, eu também não extraio disso um aprendizado, né? Que foi um pouco o que você colocou, né? Do recolhimento necessário para o que eu posso aprender dessa pandemia, dessa quarentena ou desta quaresma, que é um jejum, meditação, oração, penitência, né? Então, mais ou menos isso. Dani, você quer... Gente, vocês têm alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma colocação? Eu posso trazer vocês aqui, eu promovo vocês aqui para falarem. Nós temos aí 34 pessoas, né? Alguém tem alguma colocação? Alguém gostaria de falar algo? Carol, né? Carol, a Sevenine, Carol Renzo, Marcos Liboni, Nicolau, Nayara, vamos lá, Elicara, Larissa Galzerano. Será que a gente pode ter um pouquinho você aqui também, Lari? Lari, tá por aí? Quem mais? Aline. Tônio de Luna, não conheço. Eu tô achando uma... o Tônio de Luna eu também não conheço. Eu não sei nem o que está fazendo aqui. É um desconhecido. Lari, fala um pouquinho pra gente, Lari. Vem aqui, abre um pouco seu vídeo aí. Tô aqui, sim, mas... Já tô entrando na aula do box. Tudo bem. Tônio, aí para falar alguma coisa? Maria, vamos ver. Aline, entrei agora, mas já estou entrosada. Gente, alguém gostaria de falar mais alguma coisinha? Ariadne, Gabriela. Deixa eu dar uma palavrinha, uma coisa, Tati, enquanto o pessoal se encoraja, sobre uma coisa que, nessa naturalidade, Renê, essa inquietação, esse looping, ele faz parte dessa naturalidade, e o que ele gera? Desconexão, desconforto e embates, como você falou há pouco dessa polarização. Então, o que acontece? Ele vai formando o substrato dessa sombra, digamos assim, que vai trazer à tona o material para a gente poder, no incômodo, sair dessa zona de conforto, né? Então, desse desconforto, que às vezes essa aceleração promove, a gente mesmo começa a ter a necessidade de equilibrar de novo. Ele causa esse desequilíbrio e aí a gente vai trazendo. Então, assim, o que eu realmente tenho buscado trazer para a minha vida é o entendimento de que esses opostos, eles existem justamente para se autocompensar e desse desconforto, nessa naturalidade, eu buscar esse momento de descanso, de aquietar minha mente. Eu, na quinta-feira, eu sou empresária, tenho muitos clientes e, como todos vocês aqui, eu vi a Thaís fazendo assim, nossa, eu não consegui descansar também, né, Thaís? Porque, poxa vida, né? No meu caso, eu sou casada, tenho 3 filhos que estão com telescola, eu tenho a minha empresa com 30 clientes querendo, né,
porque todo mundo ficou piradaço na primeira semana, querendo mostrar serviço, querendo fazer a coisa acontecer e dando aquele, né, enfim, aquele gás para não alterar o modo de ser anterior. É ou não é? E aí ficou todo mundo piradaço. Aí depois, já na segunda semana, todo mundo foi parando, foi respirando. Peraí, gente, deixa eu me localizar. Então, assim, a gente naturalmente vai passar por esses estágios, esse sobe e desce, em vários outros momentos, porque diante desses 5 estágios, Renê, que são da Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala, o primeiro é a negação, o segundo é a raiva, o terceiro é a barganha, depois vem a depressão e, por fim, a aceitação. Isso vai se passar em nós em vários outros momentos dessa quarentena. Mesmo quando a quarentena terminar, a gente vai passar por esses 5 estágios do luto da quarentena, né? Então a gente vai estar assim, nossa, mas peraí, agora eu tenho que voltar para a rua, eu tô seguro, eu não tô. Nossa, mas aquilo que eu estava vivendo estava tão bom, como é que vai ser agora? Eu escutei um vídeo ontem de um rapaz dizendo assim, o que é que estava realmente desconfortável? Será que é a quarentena ou o modo de vida anterior que a gente estava vivendo? Tão acelerado, tão voltado para o externo, né? Tão desligado desse olhar para dentro, né? Então, gente, é muito surreal o que a gente está vivendo. É muito natural a gente passar por esses estágios N vezes, em N espirais, né? E o importante é que a gente perceba que quando vem a raiva, quando vem como você falou, Tati, a intolerância, a agressividade, enfim, a polarização, a gente entender que isso tudo é adubo, é substrato para a gente poder entrar, mergulhar e olhar. O que importa é estar sempre atento ao próximo passo, é estar em movimento, é vendo o que aquela pressão, o que aquele desconforto está me convidando para eu fazer essa travessia, essa passagem que é tão bem representada, né, no Pessah, dos judeus atravessando o deserto, de Jesus atravessando também esse lugar, né, de mostrar que tipo de reino que ele queria nesse mundo. Porque Judas, gente, Judas, as pessoas demonizam muito Judas, mas foi Judas que foi o contraste que deu a oportunidade para mostrar que tipo de reino Jesus não queria mais nesse mundo. Porque o reino de Judas, ele era muito fervoroso e muito apaixonado por Jesus. E Jesus era judeu, né? E ele era... só que ele tinha aquela visão de reino de um rei que ia fazer frente ali a Caifás, né? Ao poder como se estabelecera naquele momento. E ao longo da semana, da quarta-feira santa e da quinta-feira, quando teve lava-pés, aquilo ali para ele foi insuportável, porque ele tinha passado os últimos 3 anos convivendo com Jesus, assistido vários milagres, e o que ele queria? Não, ele tem que ir lá e mostrar para o mundo o poder dele. E Jesus, nesse filme que eu indiquei para vocês, para quem entrou agora, Últimos Dias no Deserto, ele vai abdicando de utilizar esse poder, abdicando de interferir. Ele estava entrando no processo sem intenção, que a gente lida todos os dias nas constelações para aprender, de não querer interferir no destino do outro. Observe nesse filme quanto ele vai sendo tentado para ele ir se retirando para o silêncio, se retirando das palavras e indo para a ação. Que ação que eu vou, até onde eu vou, o livre-arbítrio do outro, o outro na própria construção, né? Então, assim, Judas, ele queria forçar a ação. Ele queria que Jesus fosse o reino deste mundo, né? E foi ele que oportunizou que Jesus mostrasse qual é o outro reino, né? Que vai abdicar do quê? Né? Então ele não utilizou os poderes dele porque ele podia botar esse planeta abaixo, né? Segundo a concepção de Judas, né? Judas queria que ele mostrasse toda essa verve. Então, gente, é isso. Acho que a gente precisa
essas figuras, René, essas metáforas, as parábolas, são imagens. Então, que a gente possa entender que, às vezes, essas imagens, elas ajudam a gente a encontrar o nosso lugar, que, como a Tati bem falou, eu gosto de me referir ao burrico, né? O burrico, ele está a serviço. Que eu sempre falo, hashtag foco no burrico. Que eu tenho um amigo meu que era palestrante, que é palestrante, um palestrante muito famoso, tal. Não é o Rossandro, ele, o Rossandro que me contou essa história. Que um amigo dele, que também é um palestrante muito famoso, sempre muito acostumado a dar muitas palestras, ele foi dar uma palestra num lugar e quando ele chegou tinha um público de 4, 5 mil pessoas. E aí, quando ele ia começar a falar, deu um brancão nele. E ele ficou assim, eu estava nesse dia, eu estava vendo a palestra. E ele realmente ficou assim, não conseguia falar lé com cré, ele ficou totalmente desnorteado. E aí depois, ele tinha voltado para o estado dele, arrasado, ele ainda tentou fazer um remendo lá no final, mas enfim, foi muito sinistra assim, a palestra. E aí, um mês depois, fazendo essa reflexão sobre o que tinha acontecido, com um amigo muito experiente, esse amigo experiente foi conversando com ele, né? E foi falando com ele, olha, fecha os olhos um pouquinho, se vocês quiserem eu posso fazer essa visão com vocês. Então ele fala assim, vai lá para aquele histórico domingo de Ramos e imagina que você tá ali no meio daquela multidão. Tá vendo aquelas pessoas gritando, aquelas pessoas com os ramos, todo mundo ali na rua. E aí, de repente, você se enxerga, você tá lá. Você tá se vendo nessa multidão? Aí ele, ah, não, talvez, não sei. Tô olhando aqui. Pois é, tá vendo ali Jesus entrando na cidade? No meio daquela multidão? Tô vendo, ó, você é ele, o burrinho, né? Então, o burrinho é aquele que tá se deixando servir por essas forças maiores, por esses ensinamentos maiores, que é o ensinamento do evangelho, no caso, né? E nós somos o burrico, a gente está a serviço dessas forças, dessa vida, né, que nos conduz, e quanto mais a gente se retira, quanto mais a gente se humildifica e a gente retorna para o nosso lugar, sem menosprezar, tá, gente? O burrinho não é o que se menospreza, mas também não se dá essa importância total. Então, são duas faces de uma mesma moeda. O medo da exposição pública e a vaidade extrema, né? Quando eu saio dessas polarizações, que eu vou para esse centro, que eu me retiro, eu vou para esse lugar em que eu sou instrumento e que a vida se serve de mim, né? E não o oposto, né? De uma forma assim, fora de lugar, né? Então, é um período muito rico para a gente entender que é natural, né? Todo esse processo, esse ir e vir nessas muitas espirais. E eu quero crer que do outro lado dessa travessia, Tati e René, e todos aqui presentes, nós vamos estar muito mais enriquecidos, nós vamos estar muito mais conectados e muito mais. Nós temos a oportunidade, não digo todos, né? Mas a gente tem a chance de ter passado 1000 vezes por esses lugares de uma forma muito intensa, né? E que a gente vai chegar muito melhor do que quando a gente entrou nessa travessia. O Nicolau diz que quer fazer o Nicolau Cury quer fazer uma pontuaçãozinha, uma pergunta, uma coisa, eu vou colocar. Nicolau, eu preciso que você destrava o seu microfone. Pode falar, Nicolau. Destrava que não estou te ouvindo. Deu certo ou não? Deu certo. Pode falar, Nicolau. Obrigado aí pelo espaço. E uma coisa interessante, eu atuo muito em empresas, né? E eu utilizei essa questão de luto, que o René mencionou com muita clareza, né? Dentro das empresas. Porque o luto aconteceu dentro das empresas também. Quando você deixa um projeto que você elaborou e ia executar, você teve que voltá-lo para a gaveta. Aquela promoção que aquela pessoa estaria recebendo nesses dias aí vindouros, né? Também foi para a gaveta. Então, o que eu comentava nas empresas é o seguinte, que o luto também passou dentro das empresas e não foi de perda de pessoas, né? Foi muitas vezes a perda de um sonho,
a perda de uma expectativa, né, de um novo produto que estaria sendo lançado. Eu tinha uma empresa que eu estava conversando, que ela estaria fazendo um IPO agora, né, que é a abertura de capital, que teve que ser congelado. Enfim, esse luto, ele, além da gente estar vivendo isso na quarentena, né, ele deixou muitas empresas também órfãs, né? Muitas empresas sentiram isso, né? E eu mesmo comentava que a gente passa aquela fase da negação, né? Assim, eu jurava que aquilo nunca aconteceria, né? Pelo contrário, aí você projeta raiva, joga a culpa em alguém, tenta achar que aquele chinês foi um cara que planejou tudo, que foi tudo planejado, então, e aí tem teses, né, derivadas que saem daquilo, né? E aí o que eu tenho falado, e acho que eu comentei também, tá? Eu também sou católico, né? E a minha família é ortodoxa, né? Então, a gente é muito tradicional nessa questão de Páscoa, né? De Domingo de Ramos, né? Eu comentava, e eles achavam até interessante, que eu acho que a gente, no decorrer do dia, todo dia a gente tem luto, a gente tem morte e a gente tem renascimento. É que a gente olha, muitas vezes, a nossa emoção, ela está muito mais focada no luto e na morte. A gente não olha o renascimento no final do nosso dia, né? Então, o que eu tentava mostrar para eles, né, para essa equipe, que era a oportunidade, né, desse renascimento de Cristo ser uma... Eu usei a palavra transmutação, né? Da dor para a luz. Como é que a gente sai dessa dor que todos nós estamos vivenciando, mas também dedicar um espaço do nosso dia, nem que seja antes daqueles 5 minutos antes de dormir, de olhar os renascimentos que nós tivemos, que são as gratidões, né? Agradecer. Eu brincava, olha, puxa, mas Nicolau, nós vendemos 30% a menos. Falei, cara, então nós vendemos 70%. Olha que dádiva. Então, assim, é forma de olhar o problema diferente, né? Então, eu só queria compartilhar isso com vocês, assim, que para mim foi muito enriquecedor. Pô, parabéns aí por vocês terem dado um show nesse sábado aí para a gente de aleluia. Obrigado. Obrigada, Nicolau. O Nicolau trabalha com consultoria de empresas. É meu colega no curso de negócios da Hellinger. Tive a grata surpresa. E também é uma pessoa que vem colaborando com o movimento sistêmico, escreve bastante artigos, é bastante atuante nessa área empresarial, né? Obrigada, Nicolau, pelo compartilhamento. Renê, Dani, vocês gostariam de falar alguma coisa? Eu vou fazer um pequeno comentário no seguinte sentido, do quanto é importante a história do luto no final de cada dia, né? Ainda falando sobre a Páscoa e sobre as datas da Páscoa, né? Ela é feita como, né? Como é que se coloca essas datas da Páscoa, né? E aí eu vou pegar direitinho aqui, porque é bastante interessante. Veja só, o primeiro, sempre ao domingo, após a primeira lua cheia do equinócio de primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. E nós tivemos uma semana da lua até nesse período, para chegar até no período de lua cheia, né? Muito bonito, né? E com essa possibilidade de eu estar em casa a cada nascer da lua, né? A cada morte de um dia, preparando para o renascimento de um dia posterior, né? Que é o luto que você fala, né, Nicolau? Como essa lua veio bonita, né? Como o abrir, o estar presente, o estar aberto, proporciona a nós uma visão diferenciada, onde eu deixo de estar no negativismo, de olhando para as coisas ruins, e me abro às possibilidades de enxergar algo diferente, bonito, e aquilo vir de uma forma diferente como um aprendizado para a nossa vida, né? Eu falo, né, que não é nem um aprendizado, né? Igual eu falei, tal como eu falei esses dias dentro do movimento sistêmico lá no WhatsApp do nosso grupo, né? É um aprender, de trazer para a vida da gente, de somar a vida da gente algo novo,
né? Então, por que aquelas pessoas estão ao meu entorno? Por que aquela situação veio para mim? Por que ela se apresentou, né? E como a gente trabalha isso dentro das constelações familiares? O que eu aprendo com isso? O que tem de bonito nisso? O que tem de aprendizado nessa situação? Renê, Dani, querem fazer alguma colocação? Fica à vontade. Eu queria pegar um pouco o que a Karen Marques trouxe, né, da ressignificação. A gente está falando bastante desse termo, ressignificação, reenquadramento, né, reframing, né? E a Dani, ela usa muito o termo, né, das travessias, né? Alguém escreveu aqui o attraversiamo, né, do italiano. E dentro da psicanálise, principalmente a de orientação lacaniana, a gente fala que um dos momentos, logicamente uma análise ela não tem fim, né? Porque o ser humano ele só tem um fim, que é quando ele morre, né? Então ele tem fases, né? E essas fases vão seguindo. Mas existe um momento de maturação dentro da análise. E uma dessas fases a gente chama de travessia do fantasma, né? É quando a gente atravessa a si mesmo e as cascas daquilo que a gente tinha controle, a gente deixa cair. E a gente dá origem ao novo eu. Diferente do self de Jung, né? Porque esse movimento de travessia do fantasma ele é um movimento muito consciente, né? É um movimento não meditativo, é um movimento analítico, né? Onde você vai percebendo exatamente essas cascas que você foi deixando no caminho, que Cazuza canta tão bem naquela música Poema, né? Um dia a gente vê que está perdendo alguma coisa, morna e ingênua, que vai ficando no caminho, né? Então, e aí eu faço novamente um paralelo com o que a Tati falou, que a Dani falou, né? A Dani falou muito da luz, né? Falou muito desse renascer para a luz, né? E se a gente pegar os dias da semana, novamente, na língua alemã e na língua inglesa, principalmente sábado, que é parecido em todas as línguas. Sábado, Samstag, Saturday, né? E aí você vai para o domingo, né? A Domenica italiana, né? O dia de Deus. E em alemão é Sonntag, o dia do sol. Ou então em inglês, Sunday. Ou seja, o dia de Deus é o dia da luz. E é nesse dia que ele se retira e o homem começa a segunda, né? Começa Montag, o dia da lua, que também é um dia de luz, Monday. Então é muito interessante como nós, como um povo primitivo, e se a gente for lembrar, o povo europeu é um povo bárbaro, né? É um povo pagão, é um povo tribal, a lógica que existe na leitura da natureza, porque o calendário ele foi feito observando a natureza, as estações do ano foram feitas observando a natureza, ou seja, num momento de recolhimento, eu observo e, logicamente, tiro um saber disso, a sabedoria que vem da natureza, né? Então, atravessar-se a si em suas sombras, em seus fantasmas, para talvez enxergar a luz de teus próprios olhos, né? Você novo, não no controle, mas você sempre esteve lá, né? E existe uma frase, eu não sei agora de quem é, você é ou está agora aquilo que você sempre sonhou. Então, de certa forma, nós estamos também sempre nos projetando e ressignificando. A questão é que contato eu tenho também com esse interno, com esse sábio interno, com esses arquétipos sábios internos em mim mesmo, né? Bom, Dani? Eu quero agradecer e a oportunidade da reflexão, foi realmente maravilhoso. Eu penso que todos nós aqui que estamos ligados a Hellinger, né, e a esses estudos, a gente se sente
tão sortudo, tão presenteado, né? Tão cheios de presentes na nossa vida, né? O René foi um presente que esse ano chegou para mim também. Tati também já tinha chegado há mais tempo. E agradecer muito. E em retorno, eu quero ler para vocês um poeminha bem pequenininho que eu escrevi, que está no meu livro, que chama, René, A Caminho da Luz, a caminho dessa luz, desse novo sol, porque o sol do Domingo de Ramos era um sol velho, né? E esse sol novo que vai abrir para a gente amanhã, e a Tati conectada com o sábado de Aleluia, um sábado que é a aurora desse sol, antecipando o sol que vem amanhã. Então eu vou finalizar com esse poeminha bem, bem pequenininho. A caminho da luz, nem vítima, nem algoz, nem prêmio, nem punição, nem erro, nem acerto, nem apego, nem aversão. Sou jornada, caminhada, gratidão a todo tempo, sou amor em movimento. Olha, René, eu acho que com essa eu vou agradecer, porque me tocou a alma. Dani, muito obrigada. René, muito obrigada por essa possibilidade de estar com vocês todos aqui presentes. Nós vamos trabalhar para colocar esse vídeo depois e compartilhar ele, né, Fernando? Quero agradecer ao Fernando, que mesmo nessa passagem, ele se disponibilizou a ajudar-nos a estar aqui online, né? Carol Semenini, nós brevemente, sábado, queremos ter a oportunidade de estarmos juntos novamente. Dani, estendo o convite também a você, né? Temos um time bastante interessante, né, René? Estamos combinando, ainda nós não temos o horário. Muito obrigada pelo comparecimento de todos, né? Gostaria de, assim que nós disponibilizarmos esse vídeo, vou colocar dentro das páginas do Movimento Sistêmico, né? Que é o grande mote, né, do movimento sistêmico, é justamente oportunizar e levar a debates como esse, artigos e vídeos e áudios para as pessoas, para que a gente possa compartilhar um pouco mais de quantos temas especiais que não são trazidos pelos ensinamentos de Bert Hellinger e das constelações familiares, né? Então, meu muito obrigada. René, vou deixar você para as últimas considerações. Gratidão, né? Fica a gratidão pelo momento de estarmos todos juntos aqui, essa comunhão, né? E a importância dessa conexão, né? E eu coloquei aqui na lateral, eu espero que todos vocês e suas famílias tenham uma Páscoa abençoada. Uma boa e abençoada Páscoa a todos. Muito obrigada mais uma vez. René, meu amigo, Dani, minha amiga querida, vocês são um presente para minha alma e para minha vida. Muito obrigada pelo compartilhamento, pelo carinho. Um beijo, um abraço a todos. Um abraço bem forte, carinhoso a todos vocês. Uma boa e santa Páscoa. Obrigada.